versículo de número 5 e o versículo 6. Isaías, capítulo 53, versículo de número 5 e versículo de número 6. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja Deus por isso. Essas são palavras de Isaías, o autor desse livro, a qual eu acabei de ler esses versículos. Isaías, ele foi um profeta levantado por Deus. Caso você não se sinta familiarizado com esses termos, profeta era alguém que Deus levantava para poder transmitir uma mensagem para uma pessoa específica ou para um povo específico. No caso de Isaías, ele foi levantado pelo próprio Deus para que Deus o usasse para transmitir uma mensagem para o povo dele. E que povo era esse? Israel. Isaías, vale lembrar, ele foi uma pessoa que viveu há 700 anos antes de Cristo. E essas palavras que eu acabei de ler para vocês, isto é, o versículo 5 e o versículo 6, são palavras de Isaías falando a respeito do Messias. E esse Messias, ele ficou sendo provado como sendo Jesus. E a gente tira a prova disso quando a gente lê os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, que são biografias que falam a respeito da história de Cristo. E são através desses livros que nós temos conhecimento um pouco mais aprofundado de quem foi Jesus e aquilo que ele fez e as consequências que vieram após os feitos dele. Só que o que me chama a atenção aqui nesses versículos que eu acabei de ler é que Isaías ele fala não somente de Cristo, mas ele fala também de como se encontrava a situação das pessoas. É interessante que ele diz aqui no versículo de número 6, todos nós, ou seja, Isaías estava incluindo ele mesmo. Todos nós, isso inclui a mim, andávamos como quem? Como ovelhas, desgarradas, abandonadas à própria sorte. E essa é uma comparação que Deus faz. Deus ele utiliza a figura da ovelha perdida, da ovelha abandonada, da ovelha que anda desgarrada só, para falar do ser humano. Porque o ser humano, enquanto ele não está aliançado com Cristo, enquanto ele não está em uma comunhão com Cristo, ele é comparado a uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor. E a gente sabe perfeitamente que a ovelha é um animal muito dócil. É um animal que precisa de amparo. É um animal que precisa de cuidados especiais. Caso contrário, a ovelha ela fica completamente largada, fica feia, fica toda maltratada. É por isso que a ovelha é considerado como um animal que precisa de domesticação. Porque se a ovelha não tiver um pastor ali, que esteja ali à disposição para tratar dela, para cuidar dela, para poder acolher ela quando ela estiver ferida, ela vai estar completamente desleixada, ferida, maltratada. E é justamente essa a figura do homem quando ele está longe de Deus.